O sono das inocentes Clara está caída no chão, os olhos marejados, o coração acelerado demais para o corpo suportar. Ela não sabe se foi um desmaio ou se apenas perdeu as forças depois de ouvir a confissão da médica. De repente, sente braços fortes segurando seus ombros. A voz embargada de Eduardo ecoa perto dela. Clara, olha para mim. Ela ergue o rosto devagar. O olhar dele está diferente. Não é mais de desconfiança, nem de dúvida. É de choque, de culpa, de quem acabou de ver o mundo desmoronar. Eu ouvi tudo. Eduardo sussurra, quase sem ar. Meu Deus, o que foi que eu fiz com você? As lágrimas de Clara finalmente caem de verdade. Eu só queria ajudar as meninas. Só isso. Ele aperta as mãos dela com força, como se temesse que ela desaparecesse dali. E você foi a única que realmente ajudou, enquanto eu acreditava na pessoa errada. Do quarto, o choro das gêmeas volta a ecoar, mais forte do que nunca. O som corta os dois como uma lâmina. Eduardo fecha os olhos e respira fundo, tomado por uma raiva surda. Isso acaba agora. Ele se levanta, ajudando Clara a ficar de pé. O rosto está tomado por uma fúria contida. Pela primeira vez em semanas, não parece um homem derrotado. Parece um pai pronto para lutar. Eduardo entra no quarto de rompante. Doutora Lívia está de costas, mexendo nas mamadeiras. O que você está fazendo? A voz dele sai seca, cortante. Lívia se vira devagar, surpresa com a entrada brusca, mas logo recompõe a expressão, vestindo o sorriso ensaiado. Eduardo, ainda bem que chegou. Estou preparando a dose para acalmar as meninas. Dose? Ele repete, se aproximando a passos firmes. Ou veneno? O sorriso de Lívia vacila por um segundo. Como assim? Eduardo arranca a mamadeira da mão dela e encara o líquido transparente. O olhar dele sobe, furioso. Eu ouvi tudo, Lívia. Ouvi com os meus próprios ouvidos. O rosto dela empalidece. Você não entende. Eu só queria ajudar. Ajudar? Ele explode, a voz tremendo. Você torturou minhas filhas por meses. Transformou a vida delas e a minha num inferno só para me manipular. Lívia tenta se aproximar, mas Eduardo dá um passo para trás, protegendo a mamadeira como se fosse uma prova de crime. Eduardo, eu te amo. Fiz isso por nós. Para você perceber que precisa de mim, que só eu sei cuidar delas. Ele ri sem humor, lágrimas de raiva nos olhos. Isso não é amor. Isso é doença. Você quase matou minhas filhas. O choro das gêmeas explode no berço, como se confirmassem cada palavra do pai. Clara surge na porta, o coração na boca. Eduardo olha para ela e depois para Lívia. Acabou. Você não chega mais perto das minhas filhas. Ele pega o celular e disca sem tirar os olhos da médica. Polícia! Quero denunciar um crime. Lívia começa a tremer. O sorriso falso se desfaz de vez. Pela primeira vez, a mulher que sempre pareceu inabalável está apavorada. Eduardo, por favor, não faz isso. Mas o olhar dele é de pedra. Você já fez demais. Naquela noite, a mansão parecia outra. O silêncio, antes pesado pelo choro incessante, agora era leve, embalado apenas pela respiração tranquila das gêmeas dormindo nos bercinhos. Clara entra no quarto devagar, carregando um cobertor recém-passado. Aproxima-se das bebês e ajeita o tecido delicadamente sobre elas. Manuela e Isabela nem se mexem. O sono finalmente é profundo, sereno, natural. Eduardo aparece na porta. Está sem o terno impecável de sempre. Usa apenas uma camisa simples, a expressão cansada, mas diferente. Pela primeira vez em dias, seus olhos não carregam apenas dor, mas também alívio. Elas estão mesmo dormindo, ele sussurra, como se tivesse medo de acordá-las. Clara sorri de leve. Estão, do jeitinho que deveriam desde o começo. Ele dá alguns passos para dentro do quarto, observando as filhas com o coração apertado de emoção. Depois, volta o olhar para Clara. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Sr. Eduardo. Só precisava confiar no amor delas. Ele respira fundo, a voz embargada. Eu errei muito.
Deixei que alguém que eu julgava de confiança machucasse o que eu tenho de mais precioso. Faz uma pausa, os olhos marejados. Mas você... Você lutou por elas quando nem eu tive coragem. Clara baixa os olhos, tímida, mas o coração dispara. Dona Marta entra de mansinho, sorrindo ao ver a cena. Até parece outro lar agora. Essa casa precisava desse silêncio. Ela olha para Eduardo e Clara, depois para as gêmeas. Ou melhor, dessa paz. Eduardo se aproxima das bebês e segura a mãozinha minúscula de Manuela, que se enrosca instintivamente em seu dedo. Ele sorri emocionado. Depois encara Clara outra vez. Quero que saiba de uma coisa. A voz dele sai firme. A partir de hoje, você não é apenas a faxineira desta casa. Você é parte da família que salvou. O silêncio que se segue é cheio de significado. Clara sente os olhos marejarem, sem saber o que responder. Apenas sorri, e nesse sorriso há mais verdade do que em 1000 palavras. Do lado de fora, a noite cai tranquila sobre a mansão. Pela primeira vez, todos ali podem descansar sem medo. E no coração de Clara, uma certeza floresce. Aquele era só o começo de uma nova história.